Então, vamos lá continuar então a parte de Vamos continuar então agora na parte de paleoecologia, tá? Então, a gente entendeu sobre a parte de paleoclimatologia, então como que foi o clima no planeta alguns milhares de anos atrás, e a gente vai então entender a parte de paleoecologia. Então, vamos lembrar então primeiro o que é ecologia, né? Então, a ecologia é basicamente o entendimento não somente da biosfera, da relação da biosfera que existe dentro dela mesma, né? Ou seja, a relação entre os animais e as plantas naquele momento, mas também a relação entre os animais e as plantas e todas as formas de vida com a água, com a atmosfera, com as rochas, tá? E aí a gente pode entender, então, sobre quais são os principais princípios, então, da paleoecologia, né? E os princípios da paleoecologia têm muito a ver com os princípios que a gente usa da geologia de modo geral, que é uma certa continuidade de alguns padrões que a gente observa hoje, a gente pode entender que eles se repetem há milhares de anos atrás, tá? Então vou descrever então um pouco quais são esses princípios da paleoecologia, né? Então, primeiro, os organismos tendem sempre a se adaptar aos seus ambientes, né? E não ao contrário, né? Lógico, não é o ambiente que vai adaptar em relação aos organismos. Os fósseis vão fornecer sempre pistas sobre o seu modo de vida, então se eles são sésseis, se eles são móveis, e também a gente consegue entender sobre a morfologia funcional, né? Ou seja, as características que a gente observa então dos animais ou das plantas, a gente consegue então inferir sobre algumas funcionalidades, né? E a gente consegue também fazer algumas analogias em relação com formas de vida que são semelhantes. Então, se a gente vê, por exemplo, um animal grande, peludo, por exemplo, a gente pode entender que, por exemplo, onde que a gente vê animais grandes e peludos? Bem, possivelmente em locais mais frios, por exemplo. Ou animais que tenham um hábito híbrido, né? Ou seja, tanto com aspecto mais de água quanto de terra. Então a gente entende que é um ambiente mais úmido, né? Do que um local totalmente seco, não é um local totalmente desértico. Também a gente dá uma boa dica em relação ao entendimento sobre isso quando a gente faz associações com outros fósseis, né? Então a gente vê, por exemplo, um animal com uma determinada planta, então a gente consegue entender um pouco mais sobre como que era o ambiente a partir dessa associação entre fósseis, tá? E outro aspecto que a gente é bastante importante para a gente entender a paleoclimatologia, paleoecologia, é ver o tipo de substrato. Então, se por exemplo, se é um substrato que era arenoso, se é um substrato que era mais argiloso, e a gente consegue então inferir que, por exemplo, se era um local com uma dinâmica de água diferente ou era mais seco, então a gente consegue então entender que aí tem muita relação com aquela parte de paleoclimatologia que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Então, quando a gente observa também as características ambientais, né, a gente tem que pensar que essas características ambientais acabam delimitando ou limitando a existência de alguns organismos. Então, por exemplo, se a salinidade está muito alta ou muito baixa, a gente sabe que vai existir determinados animais ou não, dependendo dessa característica. Outro que é bastante importante, a parte de oxigenação. Então, se o ambiente está pouco oxigenado, vai ter poucos organismos. Se o ambiente tem mais oxigenação, então a gente vai ver mais organismos. E aí a gente consegue, então, inferir como que era o local. A gente consegue entender sobre temperatura, como eu já falei para vocês, na parte de paleoclimatologia, assim como também de luz, porque se a gente vê vegetais, então a gente já infere que existe luz, se não tem luz, logo não vai ter vegetais, porque vegetais precisam fazer fotossíntese, tá? Vegetais eu acabo colocando aqui até mesmo com algas, tá? E a gente consegue também compreender um pouco mais sobre parte de nutrientes, se tinha muitos ou poucos em relação a alguns determinados tipos de ambientes, as correntes marítimas, as turbidez da água e também se a preferência por substratos. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, por exemplo, se a gente vê um peixe, tá? Um animal que é muito próximo de um peixe aqui no caso, né? Então a gente consegue entender que, por exemplo, é um local com oxigenação, porque para poder ter a existência de um animal grande desse jeito, tem que ter uma quantidade razoável de oxigênio, é um local com bastante presença de correntes, porque o animal consegue nadar de forma rápida, tá? Então a gente consegue entender que eles
podem vasculhar também os sedimentos, porque a gente vê que, por exemplo, o tipo do aparato bucal deles é muito próximo do que a gente tem dos animais, por exemplo, filtradores. Então, quando a gente vê um animal como esse, a gente consegue entender mais ou menos de como que era o cenário que ele vivia. Se era mais de fundo, se era mais de meio da coluna d'água. Então, a gente consegue entender, só observando esse tipo de animal, a gente consegue entender, então, como que era o ambiente que ele vivia, tá? Então, se, por exemplo, se ele vivia mais uma região mais abissal, se é uma região mais litorânea. Então, quando a gente vê determinados tipos de organismos, a gente consegue, então, entender quais são quando a gente vê um determinado tipo de organismo, a gente consegue entender, então, em qual parte do oceano ele poderia estar, a gente poderia estar visualizando esse tipo de animal, tá? Um tipo de animal que é bastante interessante, que é os briosários, ou briozoários, é que eles são bastante primitivos, então eles acabam estando presentes no registro fóssil há muito tempo. É um grupo que é séssil, é um grupo que então forma colônias, e também tem outra característica deles. Eles não estão presentes em ambientes de água doce. Então a gente só vê esses animais aqui presentes em água salgada, então a gente consegue entender que ali já existe um mar. Então é um local não só de mar, mas também que é de presença de bastante produtividade primária. Então a gente vai ter bastante algas, porque quando ele usa esse lofoforo, né, ele acaba então para poder então fazer filtração e conseguir então capturar algumas algas ou outros organismos, tá? Eles não são quinidários, então eles não são poríferos, por exemplo, ou outros tipos de animais. São animais um pouco mais derivados, com características mais modernas, né? Como, por exemplo, a presença de boca e ânus, tá? Lógico que tem alguns fatores que acabam delimitando em relação a essa sua presença, né? Como, por exemplo, a temperatura. Então, são animais que preferem então a existência de ambientes mais tropicais. Tipo de substrato, então eles preferem viver em rochas. Então se a gente vê fósseis de lobo forado, a gente entende que é uma região tropical, que tinha presença de pedras, era o mar, e que a turbulência da água era razoável, porque tinha que ter uma turbulência na água para que ele possa então usar seu lofoforo e poder fazer a captura, tá? Então, tem alguns tipos de fósseis que a gente acaba observando, né? São algumas espécies que eu acabei colocando para vocês aqui como exemplos, que eles são bastante interessantes para serem utilizados para bioestratigrafia. Então, quando a gente vê aquele determinado animal, a gente consegue entender, então ali era um oceano do período do Neo-Ordoviciano. Ou se a gente vê, por exemplo, uma outra espécie, então, essa aqui é do Neocarbonífero. Então, a gente consegue, por exemplo, entender como que era o ambiente daquele local, se a gente vê aquele determinado tipo de briozoário. E aí, é bem interessante porque a indústria petrolífera, por exemplo, quando está em busca de petróleo, o petróleo ele foi formado em mares rasos. E mares rasos era o ambiente que esses briozoários existiam. Então, se a gente vê os fósseis daqueles briozoários, então a gente acaba entendendo que ali possivelmente é uma região que pode ter então petróleo. Então, se a gente vê então aqueles fósseis desses briozoários, então a gente consegue entender que ali é uma possibilidade de existir então campos de petróleo, tá? Porque seriam indicativos de ser um mar raso, tá? Também os braquipódios também podem ser utilizados como sinal do ambiente, porque, por exemplo, se a gente vê um tipo de animal que tem uma preferência mais de substrato mais duro, ou um substrato mais mole, ou se ele vive mais incrustado, então a gente consegue entender se era uma região mais de correntes, uma região mais de águas mais calmas, então a gente consegue entender como que era o ambiente, tá? Também existem algumas outras formas, como por exemplo de vida livre, ou também de co-suporte, e a gente consegue então entender como que se dá então aquele ambiente, né? A gente consegue entender se era um ambiente com mais movimentação da água ou pouca movimentação da água, tá? Outros animais também podem ser interessantes para
para estudo, né? Então, no caso dos moluscos, eles acabam sendo utilizados como, por exemplo, para entender sobre as cadeias tróficas, né? Então, no caso dos gastrópodes, e no caso dos bivalves, eles são bastante importantes porque dá para entender um pouco mais paleoambientes, porque eles têm conchas. Então, como eles têm conchas, que é carbonato de cálcio, então a gente consegue entender sobre salinidade e temperatura devido à razão, então, dos isótopos do oxigênio, né, de O18, e também com o carbono 14 a gente consegue, então, fazer datações relativas e consegue então, fazer datações, né, e consegue entender, então, quanto tempo, então, que a gente tem daquelas rochas, tá? E no caso de mamíferos, é um pouco mais difícil, mas tem esse trabalho que eu coloquei aqui o link, eu conheci o autor, ele fez alguns modelos matemáticos bem interessantes, porque existia a megafauna aqui na América do Sul. O que é megafauna? São animais grandes que têm uma massa maior do que 100 quilos. Então, animais que tenham mais de 100 quilos são considerados já megafauna. Seja répteis, seja mamíferos, seja aves, que tenham mais do que, acho que 50 ou 100 quilos, são considerados, então, de megafauna. E aí, foi observado o seguinte, tinha uma hipótese já meio antiga, de que, por exemplo, tem muitas frutas que são presentes aqui na América do Sul que são bem bizarras, para dizer o mínimo. Vocês devem conhecer a fruta do conde, né, que é o pinhão, a pinha também que o pessoal usa, ou também a fruta do conde, tem outros nomes também, mas a nona também, que o pessoal chama. Então são alguns nomes que o pessoal usa para a fruta do conde. A fruta do conde é bem grande, né, e ela tem uma casca bem rígida, e o seu interior, então, tem lá umas sementes bem grandes, então a gente vê aquela estrutura e fala assim, nossa, só pode ser um animal bem grande que comia aquilo lá. E aí vem aquela associação, tá, há milhares de anos atrás, até praticamente no ponto de vista geológico e evolutivo, praticamente ontem, a gente tinha então uma espécie lá que era a espécie da preguiça gigante. Será que com a mudança então desse clima, com a mudança dessa fauna, será que, por exemplo, com a extinção então da megafauna, será que essas plantas começaram a ter uma distribuição mais restrita? E eles fizeram então uns modelos matemáticos e viram que sim, que acabaram vendo que, por exemplo, esses animais eram bastante importantes para a dispersão dessas frutas. Então, por isso que atualmente a gente vê um padrão mais agregado dessas plantas, mas grande parte devido porque não tem mais o dispersor. Então essas plantas começaram a existir em ambientes mais, vamos dizer assim, em locais mais agregados em vez de ter uma distribuição maior. Então ele fez esses estudos e acabou vendo essa relação bem interessante que então a megafauna seria responsável pela dispersão dos animais. Então, como vocês podem ver, a paleoecologia, só para voltar um pouco, se a ecologia já é uma área que precisa um pouco de matemática, de modelos matemáticos e também de entendimento sobre plantas, animais e clima e tudo mais, então eu imagino que a paleoecologia então acaba demandando bastante, além de tudo isso daí, também o entendimento sobre padrões do passado, e são conceitos bastante importantes para a gente poder explorar um pouco mais sobre isso, tá bom? Ainda falando sobre a megafauna, é uma grande questão, né, que fica em aberto, porque tem muitas perguntas sobre o porquê não existe mais megafauna, tá? E o que quer dizer como assim megafauna? Não sei se de repente a professora Janete falou isso para vocês na disciplina, mas é o que a gente via lá naquele filme, lá no desenho lá do Era do Gelo. Então são aqueles animais bem grandes que eram presentes no continente americano, na Oceania e também na Europa, e eles deixaram de existir. Então a gente tinha, por exemplo, o rinoceronte lanoso, né, que é um rinoceronte gigantesco, que era todo bem peludo, bem interessante. Se vocês procurarem então na internet rinoceronte lanoso, se você procurar, você vai acabar encontrando umas imagens bem interessantes, que então há milhares de anos atrás, cerca de 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, existiam então esses animais bem grandes, que existiam então na Europa, na Eurásia, tudo mais,
E na Oceania também tinha, então, por exemplo, tinha um wombat, que é como se fosse um koala de terra, vamos dizer assim, que ele tinha o tamanho do elefante, praticamente, e esses animais, então, foram extintos. Na América do Norte, a gente tinha, então, o mastodonte, aqui na América do Sul, como eu falei para vocês, a preguiça gigante, ainda tem o gliptodonte, então tinha outros animais também que eram presentes aqui na América do Sul e que sumiram, tá? E aí tem alguns indícios de, por exemplo, o que pode ter levado à extinção desses animais, né? Então, por exemplo, as principais hipóteses em relação ao fim desses animais, né, a extinção desses animais nesses continentes, alguns dão suporte para mudanças climáticas, então, como falei para vocês, há 15 mil anos atrás a gente teve o último máximo glacial, e o último máximo glacial foi a última era do gelo, né, vamos dizer assim, e o clima só foi esquentando depois de 15 mil anos atrás, então muitos animais que eram preparados mais para um ambiente mais frio, né, foram perdendo a luta na seleção natural. Só que aí tem também o fator humano, né, porque, por exemplo, tem lá indícios de, por exemplo, quando o ser humano chegou na Oceania, drasticamente a gente teve uma redução. Então, por exemplo, tá aqui, né? Então, na Oceania, existia lá uma quantidade X da megafauna, aí só foi os seres humanos chegarem, há 30 mil anos atrás, que pronto, reduziu drasticamente a presença da megafauna. Por quê? Megafauna é basicamente um boi andando por aí de forma gratuita e que nunca tinha visto o ser humano antes, né? O ser humano vai lá, mata todos e acaba matando, então, acaba acabando com a espécie. Então, há um forte indício de que foi na Oceania, a extinção da megafauna na Oceania foi causada pelo homem, tá? Em grande parte dá uma corroboração sobre isso. Na Eurásia, na verdade, é mais por fatores do clima do que dos seres humanos. Na América do Norte tem indícios maiores devido ao ser humano, então tem fortes indícios de que foi o ser humano que causou então a extinção da megafauna na América do Norte. Só que na América do Sul, por exemplo, é desconhecido quais seriam os principais fatores em relação a isso. Então tem algumas perguntas ainda em aberto, em grande parte devido à falta de estudos de megafauna nessa região, né? Porque grande parte desses indícios estão presentes em regiões tropicais, então acaba sendo mais difícil de ter fósseis, né? Enquanto que, por exemplo, até mandei para vocês o link lá dos fósseis de La Brea, né? Que são uma região ali da Califórnia, onde tem um grande registro, então, de fósseis, então é bem documentado, então consegue entender bem como foi a mudança, então, dessa megafauna em um período bem documentado, então, vamos dizer assim, usando então esses fósseis, tá? E isso acaba levando então para outro fator, que é a gente poder entender como que se dão então as extinções em massa, tá bom? Então eu vou terminar por aqui e a gente volta então na parte de extinções em massa.